Mixagem, uma palavra que pode significar muitas funções de um rádio, mas que com toda certeza é bem mais simples do que você imagina. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. Bem, mixagem não é nada mais do que fazer um mix entre dois comandos, ou em português, misturar dois comandos. É como chamamos quando você faz um dos servos trabalhar em conjunto com o outro servo. E tudo que funciona nesse sentido pode ser enquadrado como mixagem. Desde um aileron trabalhando juntamente com o outro aileron, um servo por comando, como por exemplo, caso você coloque um servo extra na bequilha simplesmente para controlar a rodinha do avião, em vez de ser o mesmo servo do leme. Você também vai fazer uma mixagem entre os servos para que eles trabalhem juntos. E mais, os exemplos são vários. Você pode também fazer uma mixagem quando você tem um aeromodelo com cauda em V, onde o profundor e o leme trabalham de maneira conjugada. E algo muito mais próximo, principalmente de iniciantes, é a questão do elevon. Talvez você não conheça por esse nome, mas sabe aquela asa zag que você voa? Então, a mixagem daqueles comandos se chama elevon. O que significa elevon? É elevator mais aileron, profundor mais aileron. E é esse o nome. Então, alguns dos nomes de mixagem juntam o nome de dois comandos. Elevon é um belo exemplo desses. Uma outra mixagem já um pouquinho mais avançada, mas que é muito bonita e muito utilizada, é butterfly. O que seria isso? É quando você abaixa os flaps do aeromodelo, ergue os dois ailerons e depois ainda você tem que fazer a compensação no profundor, para que o modelo voe reto, nem suba e nem desça. Essa mixagem é chamada de butterfly. Tem um nome específico para ela, não é mistura de nada, é simplesmente um nome que criaram. E nós também temos uma outra categoria de nome de mixagem, que é, por exemplo, o flap para profundor. Então, geralmente no rádio está escrito flap to elevator ou flap, uma setinha, elevator. O que isso significa? O primeiro canal é o canal que comanda tudo e o segundo canal é o canal que obedece. E aí nós já entramos num conceito muito legal, que é o princípio básico de toda a mixagem, que é o canal mestre e o canal escravo. Neste caso do flap, vou explicar basicamente o que acontece quando você aciona um flap no aeromodelo. Flap é aquela superfície que simplesmente abaixa dos dois lados da asa, geralmente na parte interna da asa, e que gera mais sustentação no modelo. Quando você faz isso, o seu aeromodelo tende a subir, então você precisa ir lá no profundor e picar um pouquinho para que ele continue voando reto. Essa mixagem que você precisa fazer é a mixagem flap para profundor, ou flap to elevator, Porque os rádios são em inglês, não tem como fugir do inglês, infelizmente. Então, nesse nome nós já sabemos quem comanda e quem obedece. O canal mestre ou o canal master é sempre o canal que comanda. Nesse caso, seria o canal que comanda o profundor. Então, quando o flap baixa, o profundor se movimenta. Quando o profundor se movimenta, o flap não baixa. Por isso que o profundor é escravo do flap. Nós temos um outro conceito quando falamos de mixagem também, que é a chave que aciona aquela mixagem. Então, por exemplo, quando você vai baixar o profundor, você pode ligar o profundor na mesma chave que você aciona o flap. Ou você pode ligar o profundor no flap em si, no canal do flap. Mas digamos que você tem uma chave que você habilita essa mixagem. Então você bate essa chave, a mixagem funciona. Você desliga essa chave, a mixagem para de funcionar. Essa é a primeira opção para mixagens que você quer que funcionem e que parem dependendo da situação do aeromodelo. E nós também temos a segunda opção, que
que seria aquelas mixagens que tem que funcionar 100% do tempo, como por exemplo 2 ailerons, ou você quer colocar uma chave para que ora funcione apenas um aileron, ora funcione 2. Não faz nenhum sentido. Mesma coisa da mixagem da ZAG, do Elevon. Você não vai pôr uma chave para selecionar que ora trabalha só com profundor, ora trabalha só com aileron. Aquilo lá é comando primário de voo, então tem que funcionar todo o tempo. Então essa mixagem é mixagem que sempre vai estar ligada, independente de qualquer outra programação. E se você está gostando desse vídeo, a gente sempre traz muita informação e muito conhecimento aqui no canal. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se para ser avisado de todos os novos vídeos aqui do canal. E o terceiro ponto, mas não mesmo importante, é a relação que esses servos vão ter entre si. Ou seja, quando você mexer um servo, quando você mexer o servo do flap, por exemplo, você quer que o servo do profundor mexa igual, quantidade igual de comando do flap? Provavelmente não, você vai querer que ele mexa apenas um pouquinho. E aí que entra a relação entre os servos. Em rádios mais simples, você vai simplesmente colocar um número. Então, quando esse aqui mexer 100%, esse outro aqui vai mexer 10%, vai mexer 20%. O único número que você insere é esse 20%. Você coloca tanto para um lado quanto para o outro. Porque pode ter mixagem, por exemplo, que você queira sempre movimentar a superfície para o mesmo lado. Então, por exemplo, por mais que você vire um comando para a esquerda e para a direita, o servo escravo dele sempre vai virar para a esquerda. É apenas um exemplo, aqui não está vindo nenhum exemplo mais claro aqui para vocês na mente, para eu falar alguma coisa aplicada, mas em algumas situações pode ser útil. Então você vai lá e coloca 20% de um lado, 20% de outro. Se você quisesse que trabalhasse alternado, você colocaria 20% de um lado, menos 20% de outro. E é só isso. Veja uma coisa legal. Eu estou ensinando a vocês como funciona uma mixagem e dá uma olhada aqui na bancada. Eu não tenho um rádio, eu não mostrei uma tela de rádio para vocês até agora. Sabe por quê? Porque os princípios são os mesmos para tudo. Se você entende o princípio da mixagem, você programa qualquer rádio, independente de ser um rádio avançado ou um rádio mais simples. Eu não preciso de um rádio para ensinar você a fazer mixagem. Por isso que esse vídeo aqui serve para todos os aeromodelistas, independente de nível de voo, independente do equipamento que você possua. Porém, agora eu já vou entrar na parte que sim diferencia um rádio básico de um rádio avançado. Um rádio mais avançado, geralmente ele vem com muitas mixagens prontas. Você não precisa ficar fazendo tudo na mão. Então assim, você vai lá, já tem uma função butterfly, já tem uma função flap para profundor, já tem uma função para fazer um mix na faca, por exemplo, para o avião voar retinho na faca, assim, já tem função para tudo. Você não precisa utilizar o que nós chamamos de PMix, que são as mixagens programáveis, que é lá onde você vai e realmente fala, esse é o mestre, esse é o escravo, a relação entre eles é essa, eu aciono com tal chave, ou é sempre ligado. Você faz tudo isso no PMix. Quando você pega uma mixagem pronta num rádio mais legal, já vem tudo feito. Por exemplo, o rádio que eu uso, que é um Futaba 16SZ, para eu colocar 2 ailerons, eu não preciso ativar mixagem nenhuma. Eu vou num menu do rádio chamado Funções. Eu simplesmente vou lá, clico no canal que eu quero colocar o segundo aileron e coloco lá aileron 2. Pronto, já está funcionando, o trim funciona, tudo funciona perfeitamente, eu não preciso fazer nada. Se eu for, por exemplo, programar uma asa ZAG, eu não preciso reinventar a roda, não preciso fazer mixagem nem nada do tipo. Eu simplesmente seleciono o tipo de asa, que é uma asa voadora, pronto, o rádio já entendeu e já fez toda a programação sozinho. É aí que entra a diferença entre um rádio e outro. Então assim, se você não conhecia muito bem a diferença entre um rádio avançado e um rádio mais simples, essa é uma delas. Outro caso curioso é que às vezes a mixagem não vai funcionar do jeito que você queria. Então, por exemplo, existe um rádio da Futaba chamado 7C. Você não consegue fazer com que esse rádio trabalhe de maneira satisfatória com 2 servos no profundor. Por quê? Por mais que você crie um PMix, eu não sei se é uma limitação do PMix, se foi algo que a Futaba fez
para te forçar a comprar um rádio mais caro e melhor, só que o trim dele funciona apenas para um profundor. Só um dos servos, o servo que realmente está no canal do profundor, que tem trim. O outro profundor não. E aí, como que você voa? Se são duas superfícies que compõem o mesmo comando, eles têm que mexer de maneira igual. Então acaba limitando. Essa é outra diferença de um rádio mais limitado, que eu já tive inclusive o 7C, mas não cheguei a ter problema desse porque eu nunca tive um avião com dois servos no profundor na época. No fim, você acaba sendo obrigado realmente a trocar de rádio por causa disso. E eu queria mandar um abraço e agradecer muito todos os membros aqui do canal. Então dá uma olhada, essas pessoas aqui apoiam o canal e nos fazem trazer mais e mais conteúdo para vocês. Se você quer ser um membro, clique aqui embaixo em Seja Membro, veja todas as vantagens e como funciona. Porque com uma pequena contribuição mensal, você já pode ajudar em muito o canal Aeromodelismo e assim a continuar produzindo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, foi um vídeo recheado de conhecimento técnico. Então se você gostou, escreva aqui embaixo para que eu saiba e para que eu continue produzindo vídeo como este aqui para vocês. Porque aeromodelismo é assim!